Novo, então é bom nós estarmos juntos para buscarmos ao nosso Deus, para ouvirmos a palavra do nosso Deus, para sermos trabalhados pelo nosso Senhor. Não tem melhor maneira do que começar a nossa semana meditando nas realidades espirituais e nas verdades do Senhor que nos traz vida. E nós estamos reunidos então aqui com esse propósito então de buscarmos ao nosso Deus e sermos edificados pelo nosso amado Salvador. Vamos começar essa escola dominical fazendo uma oração então, pedindo que Deus esteja aqui trabalhando em nossas vidas, operando em nossos corações, falando conosco, nos ensinando, nos instruindo. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe. Presbítero Fábio, ore por nós, por favor, pedindo a bênção de Deus. Amém. Amém, amém. Bom, gente, já vamos dividir aí nas várias salas. Então, classe de novos membros, pode subir. Crianças podem subir. Quem vai dar aula hoje na classe de novos membros vai ser o presbítero Fábio. Crianças podem subir e os adolescentes vão ficar aqui com a gente hoje, mais hoje. A gente começou uma aula na semana passada e a gente entende que é uma aula importante para os adolescentes participarem juntos e a gente vai terminar hoje com o tema A Autoridade das Escrituras em um Mundo Cético. A gente tem conversado disso, começamos na semana passada e vamos continuar hoje. Nós vamos dar então continuidade à nossa série de estudos com o tema Aprofunde, volume 1. Porque qual que é a nossa ideia aqui? Nós estamos fazendo um material para que seja o seguinte: depois que a pessoa termina a classe de novos membros, ela vai ter um ciclo, algumas salas por onde ela vai passar. Na igreja nova, quando a gente tiver um monte de sala para a gente poder se reunir, então a gente vai fazer como se fosse um currículo para as pessoas novas, e essa daqui vai ser uma das coisas que vai estar dentro aí desse currículo que as pessoas novas vão passar, e por isso que Aprofunde 1, a ideia é: eu sou um novo membro, agora eu tô dentro, já fui batizado e etc, mas eu ainda preciso aprofundar minha fé em muitos pontos, e é sobre isso que a gente tem falado, sobre alguns então fundamentos teológicos e éticos da fé cristã, algumas questões básicas aí da nossa fé. E a gente tem falado, por que a gente precisa aprofundar a nossa fé? Eu só quero recapitular algumas coisas que eu falei na semana passada. Por que a gente precisa aprofundar a nossa fé? Porque a Bíblia diz, 1 Pedro 3,15, que nós precisamos estar prontos para dar a razão da esperança que há em nós. Nós vivemos em um mundo cada vez mais hostil às verdades que a palavra de Deus nos traz, e nós precisamos estar prontos então para responder o que a gente acredita, por que nós acreditamos, não só no que a gente acredita, mas por que nós acreditamos no que nós acreditamos. Então nós precisamos estar prontos para falar da fé cristã e defender a fé, e eu falei aqui na semana passada também que algumas pesquisas nos mostram que 70% dos jovens criados na igreja, quando vão para a faculdade, se desviam da fé. Por que isso acontece? Por um lado, porque muitos deles só estavam na igreja, nunca estiveram em Cristo de fato, nunca foram convertidos de fato. Mas por outro lado, porque embora eles sempre estiveram na igreja, a fé deles não estava bem fundamentada. E quando eles chegam num ambiente que é hostil, que começa a atacar o que eles acreditam, eles não conseguem se defender e eles sucumbem na fé. Então é muito comum isso acontecer e por isso nós precisamos estar prontos para defender e dar a esperança da nossa fé. Além disso, nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Somos chamados para influenciar esse mundo. A gente não pode viver isolado dos questionamentos e das questões desse mundo, mas a gente precisa entender, e não só entender, mas mostrar o que a palavra de Deus traz como contraponto para isso. E a gente falou bastante isso na semana passada. Isso não vale só para adolescentes e jovens. Isso vale para nós adultos, para nós pais, para nós avós, porque nós temos um chamado de Deus de passar o evangelho para as próximas gerações. E as próximas gerações vivem nesse mundo, e nós precisamos estar prontos então para trazer as verdades do Senhor para esse mundo. Então faz parte da nossa missão para ser sal da terra e luz do mundo, estarmos por dentro aí aprofundando a nossa fé e sabendo defender a nossa fé. Além disso, por que a gente precisa aprofundar a nossa fé? Porque no fim, gente, a nossa fé e a palavra de Deus é a única que traz fundamentos sólidos sobre a vida. No fim, a fé cristã é a verdade de Deus. Por isso ela faz mais sentido do que qualquer outra coisa. Eu sei que nós vivemos em um mundo que vai tratar sempre da Bíblia e das coisas que Deus fala como se fosse uma coisa assim, infantil, como se fosse uma coisa boba. Mas a verdade é que a visão da palavra de Deus é sempre a melhor sobre qualquer assunto, porque é a verdade. O resto é incoerente. E quando a gente começa a aprofundar nas questões, a gente vai perceber o seguinte: nada tem uma visão mais coerente, mais profunda e mais clara do que a palavra de Deus sobre qualquer tipo de assunto. Um dos grandes assuntos que a nossa sociedade vem falando contra as coisas da palavra de Deus é como que deve ser a família. A gente vive numa sociedade que destrói a família. Só que quando a gente para pensar em como estão as famílias na nossa sociedade, qual visão constrói famílias mais sólidas?
famílias melhores. É claro que é a visão cristã. Todo o resto tem construído uma sociedade falida, doente. Por isso a gente tem que estar pronto e conhecer a nossa fé e aprofundar na nossa fé. E além disso, a gente precisa aprofundar na nossa fé, porque se a gente não aprofundar na nossa fé, a gente não vai desfrutar da vida maravilhosa que há em Cristo. E isso também é muito comum. Crentes que são crentes, mas vivem uma vida tão sem graça, uma vida tão pequena, uma vida tão assim medíocre. Por quê? Porque não aprofundam. Ficam sempre na superficialidade e nós não vamos desfrutar da vida maravilhosa e plena que há em Cristo, como Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A gente não vai desfrutar disso, enquanto nós não nos aprofundarmos na nossa fé e no nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, a gente precisa aprofundar na nossa fé e essa primeira parte aqui, que é o Aprofunde Ciclo 1, a gente está falando então sobre alguns fundamentos teológicos e éticos, e basicamente o que a gente vai falar sobre a autoridade das Escrituras, que a gente termina hoje, sobre as doutrinas da graça e a visão bíblica de casamento, sexo, divórcio, novo casamento. A gente vai explorar disso aí nos próximos domingos. E a primeira aula então, que na verdade essa daqui é a parte 2 da primeira aula, é a autoridade das Escrituras no mundo cético. A gente começou a falar sobre isso semana passada e vai terminar de falar disso hoje. E o que a gente já viu semana passada? A gente começou vendo o seguinte: quais são alguns questionamentos muito comuns que as pessoas fazem quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Quando nós fazemos essa afirmação, se nós quisermos conhecer a verdade sobre Deus, sobre o mundo, sobre nós mesmos, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Quais são alguns questionamentos que as pessoas fazem quando a gente fala isso? E a gente falou desses 3 na semana passada. Primeiro, a Bíblia é historicamente confiável? Como é que a gente sabe que as histórias que estão na Bíblia são de verdade? Não é invenção de alguém. Falamos disso na semana passada. Se você não veio, não vou falar de novo hoje. Aí você assiste a aula lá da semana passada. Outro questionamento que a gente fez semana passada: o cânon, ou seja, os livros que compõem a Bíblia, não foi definido por alguns líderes manipuladores? Alguns homens que queriam controlar como as pessoas pensam, então eles escolheram: esses daqui vão ser os livros que vão compor a Bíblia, certo? Não, errado. Falamos disso na semana passada também. E uma outra coisa que a gente falou na semana passada, que é um questionamento comum, é: olha, mas a Bíblia tem muitos ensinos retrógrados e inaceitáveis. A Bíblia não precisa ser atualizada. O mundo mudou. Muitas coisas novas, a realidade é outra. A gente precisa acompanhar as mudanças que aconteceram junto com o mundo. Então a Bíblia precisa ser atualizada. Certo ou errado? Errado também. A gente falou disso na semana passada e por que isso está errado. Então, eu não vou voltar nesses questionamentos, você pode ver a aula depois. Hoje nós vamos falar de mais 2 questionamentos de maneira mais rápida. E depois, então, a gente vai falar de maneira rápida, então, o que nós cremos que a Bíblia é, o que cremos e por que cremos nisso, quais são as evidências que nós temos então que a Bíblia é a palavra de Deus, e no fim eu quero terminar essa aula aqui, hoje de maneira prática, e eu trouxe até um materialzinho para vocês levar para casa, que é um guia para como estudar a Bíblia, como você pode se aprofundar no estudo da Bíblia, e eu vou entregar isso daqui para vocês depois, vamos ver se eu consigo chegar lá, mas esse é o nosso roteiro de hoje. Então, eu vou começar com os outros últimos 2 questionamentos, que era para eu ter terminado na semana passada, mas não consegui terminar porque o tempo sempre é curto, né? Então, um outro questionamento que a gente ouve bastante, é se a Bíblia não foi alterada com o tempo. Eu não sei se você conversar com as pessoas sobre a Bíblia e conversar com pessoas que não são da igreja, é muito comum as pessoas pensarem isso. A Bíblia é um livro tão antigo. Como que a gente sabe que o que a gente tem aqui na mão, nunca foi mexido, nunca foi alterado? Ninguém nunca resolveu um dia lá e falou assim: eu vou mudar aqui, de acordo com os interesses das pessoas. É muito antigo. A Bíblia não foi alterada no decorrer do tempo? E eu não sei se vocês sabem disso, mas vocês sabiam que a gente não tem nenhum livro da Bíblia que foi o livro escrito pelo autor original? Por exemplo, Gênesis, Levítico e Números e Deuteronômio foi escrito por Moisés, certo? A gente não tem esses livros escritos pela pena de Moisés. A gente só tem as cópias que foram feitas a partir do texto original. Não tem nenhum texto original. Como que a gente sabe que a Bíblia não foi alterada no decorrer dos anos? E aqui a gente pode dizer o seguinte: eu não vou poder falar muito sobre isso, mas com toda certeza a Bíblia não foi alterada no decorrer dos anos, à medida que esse texto foi sendo copiado de geração em geração. E aqui eu vou dar 3 argumentos sobre isso. Mas primeiro, como que a gente tem certeza de que a Bíblia não foi alterada? Primeiro, a cultura dos escribas. Eu não sei se vocês sabem disso, mas como a Bíblia sempre foi considerada a palavra de Deus, o povo judeu desenvolveu uma cultura e uma profissão, que é a profissão dos escribas, onde a função do cara, pensa nisso, é só isso que ele faz a vida inteira. Nessa época não tinha impressora, né? Não tinha máquina de xerox, então os caras tinham que copiar na mão. Então você tinha uma profissão, que era a profissão dos escribas, onde eles passavam a vida inteira copiando a Bíblia. E como eles consideravam que a Bíblia era a palavra de Deus, eles levavam essa tarefa tão a sério,
mas tão a sério e fazia essa tarefa de maneira tão zelosa, que só vou dar 2 exemplos do que eles faziam. Primeiro, antes de copiar a Bíblia, eles tomavam um banho. Porque a ideia é o seguinte: eu vou lidar com uma coisa santa e sagrada. Eu não posso estar de qualquer jeito. E para vocês terem noção como eles faziam esse trabalho com zelo, depois que eles terminavam de copiar um livro, eles contavam todas as letras que eles copiaram. Então pensa assim, terminou de copiar Gênesis. Aí eles contavam quantas letras tinha que eles copiaram, e sei lá, dá 5.300. E aí eles iam lá no texto original e contavam quantas letras tinha. Se dava 5.305, eles jogavam fora e começavam de novo. Porque a ideia é, isso daqui é sagrado, não pode ter erros. Então eles desenvolveram uma cultura muito rígida de cópia da palavra de Deus, e isso fez com que o texto fosse sendo preservado no decorrer dos anos. Além disso, então, você tem essa cultura que, inclusive, no passado, os judeus e essa cultura dos escribas se tornou referência em todas as outras nações desse trabalho de cópia fiel, porque eles levavam isso muito a sério e eram muito zelosos nisso. Além disso, eu não sei se vocês sabem disso, mas embora a gente não tenha o texto original, a gente tem muitas cópias da Bíblia. A Bíblia é o único livro antigo onde você tem milhares e milhares e milhares de cópias dele. Você pega textos antigos assim, por exemplo, Platão, que ninguém questiona se Platão foi alterado ou não, você tem tipo assim 100 cópias, 200 cópias, eu não sei quanto que é de cabeça, mas são poucas cópias. Quando você vai para a Bíblia, você tem coisa assim, olha, 5.600 cópias da Bíblia, do Novo Testamento inteiro, e pedaços, você tem mais de 24.000 cópias. Então, se alguém alterou alguma coisa no meio do caminho, vai ser uma coisa que ficou no meio do caminho, mas quando você pega todas as cópias de maneira geral e compara todas elas, não tem como, se um alterou alguma coisa no meio do caminho, eles jogam fora isso daí. Mas quando você olha de maneira geral, tem tantas cópias, das cópias e cópias e cópias e cópias, que não tem como você falar que foi alterado, alguém mudou alguma coisa, porque não tem como o cara mudar 24.000 cópias. Ele mudou alguma coisinha dele lá, mas isso daí se perde, porque o que vai ficar é o texto que foi sendo copiado e amplamente divulgado. Como a Bíblia sempre foi considerada a palavra de Deus, isso daqui é uma coisa importante. A Bíblia sempre foi considerada a palavra de Deus. Não foi um negócio assim, em determinado momento alguém chegou e falou assim, agora é palavra de Deus. Não, desde o começo, das primeiras pessoas que receberam a palavra e os livros da palavra de Deus, eles sempre consideraram isso sagrados. Por isso eles sempre copiaram isso e com muito zelo. E isso faz com que a Bíblia vai sendo preservada no decorrer dos anos. Além disso, você tem não só muitas cópias, mas você tem coerência entre essas cópias. E existe uma profissão e uma ciência que se chama manuscritologia, que são cientistas que estudam documentos antigos. Esses são os manuscritologistas. E eles vão dizer que, olha, a Bíblia, quando você pega todo o texto que a gente tem na palavra de Deus, de 90% a 98% é certeza que é exatamente isso que estava lá. Porque são tantas cópias que você pode ter certeza disso. E as dúvidas que eles têm, são dúvidas que não mudam o sentido do texto. São dúvidas do tipo assim, essa palavra aqui é ela ou ele? São coisas assim que muda às vezes uma letra, uma palavra, mas no sentido geral do texto não dá diferença. Então, os próprios cientistas vão dizer o seguinte, olha, a Bíblia é um livro documentalmente falando, não tem como a gente falar que ele foi alterado e que ele foi sendo manipulado no decorrer dos anos, por causa das muitas cópias que tem dele. Então essa daí é uma dúvida que as pessoas normalmente têm, e a gente pode falar, não foi alterada com o tempo, e qualquer cientista que estuda isso vai poder dizer o seguinte, eu posso não acreditar no que a Bíblia diz, mas eu falar que ela foi alterada e manipulada no decorrer dos anos, eu não posso falar isso. Então esse daí é só mais um questionamento que é feito, e o outro questionamento que eu quero tratar aqui, que é muito comum, e esse daqui eu quero fazer para vocês também. Isso aqui eu já ouvi bastante, inclusive nessa semana eu ouvi sobre isso, mas antes disso pode falar, Gabriel. As traduções que foram feitas no decorrer do tempo. É verdade. 5.000 e poucas cópias é só no grego lá, no Novo Testamento em grego. Mas sem considerar as várias outras milhares de cópias. A ideia é o seguinte, gente. Se alguém quisesse alterar, como a Bíblia sempre foi muito copiada, é como se fosse, imagina que eu escrevo um texto e todo mundo acha esse texto muito legal e copia. Se o Beto quiser copiar, eu vou mudar uma coisinha aqui, porque eu quero introduzir uma ideia diferente. Só que o ponto é o seguinte, ia ser uma cópia em 1.000. Todo mundo ia olhar e falar assim, não, isso daí foi alguém que quis alterar. E quando você pega a Bíblia, tem tantas e tantas cópias que não tem como a gente falar que foi alterado no decorrer dos anos. Adalto queria falar também? Boa colocar. É cópia assim, do ano 300, do ano 400, São cópias muito antigas.
Você tem cópias do Antigo Testamento que são mais antigas ainda. Então, é bom colocar isso. Não é cópia assim que o cara fez há 50 anos atrás. São cópias bastante antigas que a gente não tem acesso a isso. Está em algum museu por aí guardado, está em algum lugar aí. Mas você tem essas cópias. Vou passar para o meu próximo questionamento. Esse daqui é muito comum. Olha, tem tantas interpretações diferentes da Bíblia. Como é que a gente sabe quem está certo e quem está errado? Já ouviram isso? Isso daqui eu já ouvi bastante. Olha, muita gente, cada um fala uma coisa sobre a Bíblia. Como é que a gente sabe quem está certo e quem está errado? Essa semana eu ouvi um pastor, e aqui o pastor está entre aspas, de uma igreja grande de São Paulo, que já se desviou da fé há muito tempo, onde ele falou isso. E assim, ele estava dando uma palestra sobre a Bíblia como palavra de Deus, e olha o que ele disse. Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é o texto que Deus deixou para a gente. Mas, tem tantas interpretações diferentes da Bíblia, que não tem como a gente saber quem está certo e quem está errado. Então, quando a gente se aproxima da Bíblia, a gente precisa entender que é só, você entende uma coisa do texto, mas o outro entende outra coisa, o outro entende outra coisa, e a gente precisa respeitar as diversas interpretações e visões que as pessoas têm da Bíblia. E aí, só um parênteses, essa é uma igreja que, por exemplo, aceita homossexual, aceita, enfim, aceita várias coisas que não eram, que a Bíblia é muito clara ao dizer o que Deus pensa sobre isso. Mas, esse é um questionamento muito comum. Se alguém chegasse para você e falasse isso, o que você responderia? Tá certo? O que você responderia então? Não, e aí o ponto é o seguinte, como é que a gente sabe? Tem uma interpretação correta, mas como é que a gente sabe qual que é essa? E tudo isso é verdade, mas uma coisa que está por trás desse questionamento, um pressuposto que está por trás desse questionamento, é que a Bíblia é um livro misterioso, ambíguo e de difícil entendimento. O que está por trás da ideia de que tem várias interpretações da Bíblia? É que assim, a Bíblia é um livro assim, muito misterioso, é um livro enigmático. E o pastor que eu ouvi essa semana, ele falou assim, você tem o que está escrito nas linhas e tem muitas coisas escritas nas entrelinhas. Só que quem fala isso nunca leu a Bíblia. Porque se tem uma coisa que a gente percebe quando a gente lê a Bíblia, é que ela é clara. Deus fez questão de registrar a palavra dele de um modo que não é de difícil entendimento e de difícil interpretação. Uma palavra que desde a época da Reforma é usada é a perspicuidade da Bíblia. O que isso significa? É que se você lê a Bíblia na sua língua, e você tem um mínimo noção de interpretação de texto, você vai entender o que a Bíblia diz. Porque ela não é um livro obscuro e nem misterioso, ela é um livro muito claro. É verdade que tem textos da Bíblia que são difíceis? É verdade. Só que é um texto ou outro, e esse texto não prejudica em nada o seu entendimento amplo do que a Bíblia diz sobre qualquer assunto. E aí, quando você tem um texto que é mais complicado assim, que esse texto, o que exatamente quer dizer? O que você faz? Você vê outros textos da Bíblia que falam sobre isso, que o João falou que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas, se naquele texto isso está meio difícil de entender, é só você ir para outros textos que aquilo lá vai estar de maneira clara. Tem um parágrafo da nossa Confissão de Fé, de Westminster, no capítulo 1, parágrafo 7º, que olha o que ele diz. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Não é tudo na Bíblia que é tão claro e evidente para todo mundo. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, não só os instruídos, mas mesmo aqueles que não têm estudo formal e etc., os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiência compreensão delas. O que isso quer dizer? Olha, é verdade que tem questões na Bíblia que não são tão claras, mas aquilo que a gente precisa crer, obedecer e viver, que diz respeito à salvação e o que Deus deseja de nós aqui na terra, a Bíblia apresenta de maneira clara, onde não tem como você ter duas interpretações. Quando o texto fala, eu vou dar um exemplo, já dou a palavra ao Fábio, mas quando a Bíblia fala assim, Jesus disse, não adulterarás, mas o adultério não é só quando você se deita com outra mulher, mas
Se você olhar com uma intenção impura para uma mulher, você já adulterou com ela. Tem como interpretar isso de outro jeito? Não, quando Jesus disse olhar, ele estava dizendo olhar para a direita. E não tem como você fazer uma ginástica no texto. Não, está claro o que a Bíblia está dizendo. Então, o ponto é que, é verdade que tem alguns textos que são mais obscuros, mas, de maneira geral, o que Deus quer da gente é muito claro na palavra dele. Então, essa é um questionamento de pessoas que normalmente nunca leram a Bíblia. Porque se elas lessem, elas iam perceber isso. Não, olha, é verdade que você tem uma coisa ou outra, mas, de maneira geral, não tem como você interpretar de outro jeito. É isso, é o que a palavra de Deus diz. Pode falar, Fábio. E boa colocação, e presta atenção no que eu vou falar agora, que é importante. Uma das coisas que a gente precisa ter quando a gente lê a Bíblia é o entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu me aproximo da Bíblia dessa forma, eu sempre vou me aproximar pensando o seguinte: eu tenho que me adaptar a ela. É a Bíblia que tem que formar como eu penso. A Bíblia não tem que se adaptar ao que eu penso. E se eu penso uma coisa... E aí, uma coisa que eu ouvi uma vez que é verdade. A Bíblia não é difícil de entender. É difícil de engolir. Não é difícil você entender o que ela fala. Mas é difícil você, a partir do que ela diz, falar: puxa, eu estou errado, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão e eu preciso mudar. O que as pessoas fazem? Elas, não, veja bem. E aí elas vão mexendo, e aí interpretando a Bíblia do jeito que elas bem entendem, para que isso caiba dentro do que ela está vivendo. Essa é a visão. Então, essa questão da interpretação, gente, normalmente o problema é que eu estou querendo interpretar para se adaptar à minha realidade, para eu poder continuar vivendo do jeito que eu quero viver, sem me submeter à vontade de Deus. Pode falar, meu irmão. Pois é interessante isso, porque a estratégia de Satanás sempre foi essa: lançar dúvidas com relação à palavra de Deus. Porque a partir do momento que você começa a desconfiar de Deus, aí você segue seu próprio coração. Inclusive, esse pastor que eu falei aí, que eu vi um vídeo essa semana, misericórdia. Teve uma hora que eu falei assim: não dá mais para ouvir, gente, é só heresia, dá até dor no coração. Ele diz o seguinte: quando você interpreta a Bíblia, você tem que fazer duas perguntas. Primeiro, o que esse texto está ensinando? Segundo, isso continua válido para hoje? Aí eu falei: mas quem que define se continua válido ou não? Eu, assim, ó, se eu acho que, não, isso daqui é absurdo, não dá, então não é válido. Percebe como a gente vai lançando dúvidas? Como se a Bíblia fosse um livro obscuro, cheio de erros, porque quando uma pessoa fala isso, ela está dizendo o seguinte: isso daqui são coisas que, assim, Deus falou naquela época, mas não era bem assim. Agora que a gente evoluiu como cultura, então a gente vê que isso daqui está errado. Gente, é um absurdo. Mas isso acontece, e a gente vai ter que lidar com isso. Porque os nossos filhos, os nossos netos, vivem nesse mundo, onde a autoridade da Escritura, ela é questionada o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é lançado dúvidas com relação à veracidade. E mais uma vez, se um jovem chega na faculdade hoje, principalmente se for uma faculdade pública, e se levanta numa aula de filosofia, sociologia, ou qualquer aula mais de humanas assim, e diz: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, gente, ele vai ser ridicularizado. E as pessoas vão tratar ele como se fosse um idiota. Essa é a verdade. Esse é o mundo que a gente vive e a gente precisa estar pronto para lidar com isso. Pode falar, minha irmã.
Mas, ó, e até explicando para vocês, não sei se vocês sabem disso, mas se você for lá no centro, na Bernardino de Campos, tem a Igreja Presbiteriana Unida lá. A Presbiteriana Unida, ela era, a primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba era lá. E houve um racha na igreja, sabe por quê? A Igreja Presbiteriana Unida é uma denominação que foi para isso. Que é isso que a Igreja Presbiteriana Unida acredita. Que a Bíblia ela é mais um livro, que contém vários erros, que não é bem assim. E é por isso que ela não pertence mais à Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque elas se desviaram da fé. Então, até toma cuidado com isso. Ah, eu fui lá na Igreja Presbiteriana lá do centro. Não, não é lá na Igreja de Jesus não, viu gente? É uma seita. Porque a partir do momento que você começa a desprezar a palavra de Deus, perdeu toda a base. Aí cada um define o que quer. Lembra do livro de Juízes? Cada um fazia o que bem queria. A gente começa a cair nisso. Pode falar, Selma. E tá tudo certo. Então, e como é que a gente olha para isso e acha um absurdo, não acha? Sabe como é que as igrejas chegam nisso, gente? A partir do momento que elas começam a olhar para a Bíblia e dizer, não, peraí, mas a Bíblia é um livro muito antigo. A sociedade naquela época era diferente. E o que está por trás desse questionamento? Os homens erraram. Deus, esse negócio não é bem de Deus. Tem erros. E aí quando você começa a entrar nesse caminho, é só uma questão de tempo até você estar aceitando tudo. Porque se você considera que a Bíblia tem erros, então quem que vai definir o que é certo e o que é errado? É você. Aí é uma questão de tempo até a vaca ir pro brejo de uma vez. Então, só um parênteses, isso não é uma coisa nova, tá, gente? Se você pegar os livros escritos no começo dos anos 1900, 1920, você já tem muitos livros escritos contra isso que é chamado, como é que a gente chama isso dentro da teologia? É o liberalismo teológico. Isso começa no século XVIII, se eu não me engano, lá na Alemanha, com um homem chamado Schleiermacher. E ele começa a olhar para a Bíblia desse jeito. Não, peraí, não é bem assim. Então isso daí não é coisa nova, não, é coisa antiga. Esse negócio de atualizar a Bíblia, é um livro antigo, isso daí já está há muito tempo e um dado histórico. Todas as igrejas e denominações que foram por esse caminho morreram. É uma questão de tempo até elas sumirem. E isso é real. A Europa, você vai hoje na Europa, e todo mundo fala que a Europa é uma sociedade pós-cristã, que quase o berço da onde nasceu o cristianismo não tem mais igreja. Sabe qual que foi o primeiro passo para essa derrocada espiritual da Europa? Eles começaram a questionar a autoridade da Bíblia. Aí quando você entra por esse caminho, gente, é uma questão de tempo até você chutar o balde de uma vez. Certo? Posso para frente? Pode falar, Leandro. Você tem o Evangelho segundo Kardec, inclusive. Então não é coisa nova, é coisa antiga. Gente, o que nós cremos então na Bíblia? Quando nós falamos a palavra de Deus, o que é a Bíblia? O que nós cremos sobre a Bíblia? E é sobre isso que a gente vai falar agora. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês aí para abrir alguns textos bíblicos. Então, Hebreus 1, 1 e 2, quem pode ler esse texto? Levanta a mão aí quem for ler, vamos distribuir os textos aqui para a gente fazer tudo uma vez. Hebreus 1, 1 e 2, quem pode ler esse texto? Fábio lê. Com certeza, com certeza. Porque é coisa que a gente tem que reforçar mesmo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Quem pode ler isso para mim? A Kátia lê. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Dona Ivete lê. E 2 Pedro já está aberto lá. A gente vai ler uma vez só, mas... O que nós cremos então sobre a Bíblia, gente? A Bíblia primeira coisa, é a revelação de Deus para nós. Deus, ele é um ser que está além de nós. Nós somos criaturas, Deus é criador. E a menos que Deus se mostrasse a nós, nós nunca conheceríamos a Ele. Mas a boa notícia é que Deus escolheu se revelar a nós e registrar. São duas coisas diferentes, mas que andam juntas. Deus primeiro se revelou e depois Ele abençoou homens para escrever essa revelação. Então vamos ler Hebreus 1, 1 e 2.
O texto vai dizer o seguinte: Deus no passado falou de muitas maneiras e de muitas formas para os nossos pais, pelos profetas. Aqui está dizendo o seguinte: Deus ele não ficou quieto, Deus se revelou. E quando a gente lê a história bíblica, a gente vai ver isso. Deus falou por meio de visões no passado, Deus usava profetas, Deus usou até a mula para falar, né? Até a mula lá de Balaão falou. Deus falou de muitas maneiras no decorrer dos anos, Deus se revelou de muitas maneiras no decorrer dos anos. Mas, e aí o Fábio leu, nesses últimos tempos, Deus agora nos falou por meio do Filho. E aqui tem um ponto importante, olha o que o texto está ensinando. Os antigos modos de Deus falar, Deus não usa mais. Agora Deus falou por meio do Filho, e quando a gente vai continuar lendo o Novo Testamento, a gente vai ver. E Deus usou os apóstolos para escrever a revelação do Filho. Então, o meu ponto aqui é dizer o seguinte: esse texto está dizendo, Deus, no decorrer dos anos, se revelou de muitas maneiras para pais, para profetas e para os apóstolos. E aí, 2 Pedro 1, 20 e 21. E olha o que ele vai dizer. Então Deus se revelou de muitas maneiras no decorrer dos anos, e Deus usou homens santos, e por meio do seu Espírito, ele usou esses homens para falarem da parte de Deus. E olha o que ele está dizendo. Nenhuma profecia da Escritura, então ele está falando do livro escrito, da palavra de Deus, não vem de particular elucidação humana. O que ele está querendo dizer aqui? Não foi assim, o cara pensou bastante e falou, é isso. E aí ele escreveu. Não. Homens santos falaram da parte de Deus para nós. Deus se revelou de muitas maneiras no decorrer da história, e depois de se revelar, ele usou homens e capacitou esses homens com o seu espírito para que eles registrassem essa revelação para nós. E o que nós temos aqui nas nossas mãos é o registro da revelação de Deus no decorrer da história. Desde que começou o mundo, Deus foi se mostrando, de pouquinho em pouquinho. E à medida que ele foi se mostrando, ele foi abençoando homens para registrar essa revelação para nós. De modo que agora a gente tem o produto final disso. Deus se revelou, e aí quando a gente pega desde Gênesis até Apocalipse, a gente tem ali mais ou menos 1.500 anos de história. E nesses 1.500 anos Deus foi se revelando progressivamente e usando pessoas e abençoando pessoas para elas registrarem essa revelação. E o que a gente tem aqui então é a revelação de Deus para nós. Não é só um conjunto de ideias de homens que tiveram boas ideias lá e escreveram. Não, é o próprio Deus revelando e registrando isso para nós. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso aqui é uma palavra importante, porque se é a revelação de Deus, não muda. Deus não é imutável. Então o que Deus pensava há 5.000 anos atrás, Deus continua pensando hoje. Não muda. Por isso que a Bíblia não precisa ser atualizada. Porque se homens santos falaram da parte de Deus, e Deus é imutável, logo, o que ele pensava de família há 4, 5.000 anos atrás, continua sendo o que ele pensa hoje. É a revelação de Deus para nós. Tranquilo, né? Todo mundo acredita nisso, né? Amém? Segunda coisa, então, a Bíblia ela é a revelação de Deus para nós, e ela foi inspirada, o escrito e o registro da palavra de Deus foi inspirada pelo Senhor. E aí vamos lá, 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia ela é inspirada, toda a escritura é inspirada por Deus. E ele está falando do escrito, da escritura, a escrita ali está falando do registro. E olha só, não só as pessoas, quando elas receberam a revelação, elas receberam de Deus, mas Deus também estava operando quando elas estavam escrevendo isso para que aquele escrito fosse inspirado por Deus. Aqui a ideia é o seguinte, você tem duas coisas diferentes. Primeiro, Deus se revelava. Pensa assim, os profetas do Antigo Testamento tinham uma visão. Isso já é um ato sobrenatural. Mas tem um segundo momento onde eles vão escrever aquela visão que eles tiveram. Nesse momento onde eles estão escrevendo, Deus também está operando ali, inspirando eles, para que eles façam isso de maneira santa e inerrante. Então a Bíblia ela não é só a revelação de Deus, mas ela foi inspirada não só na revelação que eles receberam, mas também no escrito dela. Existem 2 milagres, estão entendendo, né? São 2 milagres diferentes. Primeiro, a revelação, e segundo, o registro dessa revelação inspirado por Deus. E aqui,
uma coisa importante para dizer é como que foi essa inspiração, né? Porque tem gente que pensa que a Bíblia foi psicografada. Deus ia falando no ouvido do profeta, do apóstolo, e aí ele escrevendo. Ele escrevendo. Só que não foi assim. Não foi uma inspiração mecânica, esse é o termo que a gente usa teológico, onde simplesmente eles foram reproduzindo. Não. Deus deu a eles a revelação e eles foram usados dentro da sua personalidade, dentro do seu contexto, mas Deus os abençoou de modo que, ao mesmo tempo que são eles escrevendo, o que eles receberam do jeito deles, eles escrevem de maneira santa e sem erros. E é por isso que, embora... por que isso é importante falar? Porque se fosse um ditado, toda a Bíblia ia ser igual do começo ao fim, mas quando você lê a Bíblia, você vai perceber o seguinte, quando é Paulo escrevendo, Paulo era um homem com um grego muito mais rebuscado. Ele escreve de uma maneira mais complexa. Quando é Pedro escrevendo, Pedro era um homem mais simples, menos estudado, então ele escreve de um jeito mais simples. E você tem essa variação na Bíblia dependendo de quem está escrevendo. Porque não foi uma inspiração, um ditado onde Deus foi falando e o homem foi escrevendo. Deus usou a personalidade deles, mas os abençoou de modo que eles registrassem sem nenhum erro. Então essa é a ideia. É um milagre isso, gente. Tem uma frase do reverendo Leandro Lima, ele falando sobre isso. Deus agiu no ser humano, falando aqui da escrita da Bíblia, né? Usando todos os recursos pessoais, superintendendo todo o processo, de modo a garantir a veracidade absoluta dos escritos. Assim, esses escritos podem ser considerados humanos, porque foram produzidos por homens e também divinos, na medida em que eles foram orientados pelo Espírito Santo. Interessante, a Bíblia é um livro divino e humano. É humano porque foram homens que escreveram e tem a personalidade deles ali no escrito, mas ao mesmo tempo é divino porque Deus abençoou todo esse processo de modo que fosse registrado apenas o que Deus queria que fosse registrado e do jeito que Deus queria. E ele continua, há a ideia de cooperação, pois Deus age no homem, dirigindo-o, controlando, como que energizando, de tal modo que, como seu instrumento, ele fica acima de si mesmo, pois escreve algo que nunca conseguiria sozinho. Deus fala a mesma coisa de maneira diferente e por autores diferentes. O produto final é a sua palavra inspirada e inerrante. Então, a Bíblia é esse livro inspirado por Deus, que ao mesmo tempo é humano, mas é divino, porque Deus foi quem guiou todo o processo. Tranquilo, né, gente? Tá claro? Posso para frente? Então vamos lá, mais alguns textos para a gente ler aí. Salmo 119, 142. Quem pode ler esse para mim, por favor? Salmo 119, 142. A Vanessa lê. E o outro texto, Mateus 5, 17 e 18. Quem pode ler esse? Não vamos ler todos não, senão não vai dar tempo. Mateus 5, 17 e 18. Tiago lê, Paulinho lê, 2 Pedro 1, 3 e 4. E o Beto, Apocalipse 22, 18 e 19. Certo? Uma vez que a Bíblia é a revelação de Deus, e uma vez que a Bíblia foi inspirada por Deus, uma conclusão lógica disso é que a Bíblia é inerrante. Ou seja, ela não contém erros em lugar nenhum. E aí vamos ler dois textos que falam sobre isso. Salmo 119, 142. A tua lei é a própria verdade. E aí lê o 160 também, 119, 160. As suas palavras são verdades desde o princípio e cada um dos seus juízos dura para sempre. A ideia de que não muda, não tem erros, é perfeito, é verdade, é isso. E aí Mateus 5, 17 e 18... Então, eu vim cumprir a lei, Jesus disse, e digo mais, até os céus e a terra passarem, até o mundo acabar, nenhum tio, nenhum vai cair da lei. E aqui a ideia é o seguinte, nenhuma vírgula. Na língua original não tinha tio, né? Então o tio aí é uma tradução para o português. Mas na língua original ele está falando de um pontinho que eles colocavam em cima da letra, que era um detalhezinho. Que mesmo se o pontinho não tivesse lá, você conseguia ler a palavra. Ele fala, olha, nada vai cair da minha lei, porque a minha lei ela é verdadeira. Então a ideia é que, gente, a Bíblia ela é inerrante, ela não contém erros. Ela é para sempre. Por isso ela não vai ser nunca atualizada. Ela nada que você lê na Bíblia, isso aqui é uma coisa importante. Porque qual que é o argumento que as pessoas usam para distorcer as verdades de Deus? Quando Paulo escreveu isso daqui, ele estava naquela cultura. Por isso que ele estava influenciado pela cultura quando ele escreveu isso daqui. Só que quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte, Deus não fez o trabalho direito. E aí, quando ele foi escrever, não. Ele é inerrante.
É verdade que quem escreveu a Bíblia era pecador, mas Deus abençoou o processo de tal forma que o pecado deles não influenciassem a escrita deles. É isso que nós cremos sobre a palavra de Deus, e a própria palavra testemunha isso, né? É verdade, não passa, não vai acabar, ela é inerrante, essa é a palavra do nosso Deus. Certo, gente? E próximo texto, próximo ponto, que tudo é uma coisa consequência da outra, né? Nós cremos, e na verdade isso daqui é uma coisa importante, muito importante. Por crermos em tudo isso, nós cremos também que a Bíblia é a revelação suficiente de Deus. O que isso significa? Nós não precisamos de nada mais para viver a vida plena que o Senhor tem para nós, além da palavra dele. Toda a revelação que nós precisamos e todos os recursos que nós precisamos, Deus já nos deu por meio da sua palavra. E aí, vamos ler 1 Pedro 1, 3 e 4. Quem está com esse texto para ler? Lê, Paulinho. É 2 Pedro 1, 3 e 4. Olha o que o texto está dizendo. Pelo divino poder, nos foi concedido tudo o que a gente precisa para a vida e para a piedade. Tudo o que eu preciso para viver, e quando a Bíblia fala da vida da piedade, está falando dessa vida plena que há no Senhor Jesus. Tudo o que eu preciso para a vida e para a piedade nos foi dada por meio das suas promessas. E aqui está falando de tudo que Deus escreveu para nós, tudo que Deus deixou para a gente. Gente, por um lado você tem aqueles que atacam a inerrância da Bíblia, dizendo o seguinte, não, é ultrapassado. Por um outro, e eu diria que talvez esse seja mais comum no nosso meio, são as pessoas que tratam a Bíblia como se ela fosse um livro que diz respeito apenas a como que eu faço para morrer e ir para o céu. Mas não é um livro suficiente para lidar com a minha vida. E o que a Bíblia está colocando é o seguinte, tudo o que a gente precisa para a vida e para a piedade nos foi dado. O texto de 2 Timóteo 3,16, todo mundo sabe de cor o 16, mas não sabe o 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Vocês lembram do 17? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tudo o que você precisa para ser um homem ou uma mulher perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, você tem na Escritura. Ela é suficiente. Eu não preciso de outras orientações além do que a palavra de Deus me traz para viver a vida aqui nesse mundo. Tinha alguém que tinha levantado a mão aqui no meio? Não? A Dona Ivete? E é um manual que diz respeito a todas as questões da vida. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, gente, vamos trazer de maneira prática. Casal brigou. Não está bem o casamento. Normalmente, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Vou procurar terapia. Ao invés de procurar orientações na santa palavra de Deus. Eu estou vivendo algum problema com meu filho. Normalmente, a primeira coisa que a gente faz não é ir para a palavra. Porque no fundo, nós não cremos que ela é suficiente. E aí você tem, assim, dois equívocos que é muito cometido. Primeiro, esse daí de, qualquer coisa que acontece na minha vida, ao invés de procurar orientação na palavra, eu vou procurar conselho, boa parte das vezes, Salmo 1, lembra? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quantas vezes a gente está com um problema, o que a gente faz? Vai procurar conselho dos ímpios. Só porque ele tem um diploma. Continua sendo ímpio. E aí o Salmo 1 vai continuar. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Feliz é quem? Quem tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia é um livro suficiente para todas as coisas que a gente precisa viver na vida. E uma segunda maneira como as pessoas não acreditam na suficiência da palavra é aquele monte de igreja que fica procurando novas revelações. Que está com um problema, o que ele vai fazer? Vai para o monte, fazer uma campanha de jejum para saber o que eu faço agora. E é claro que a gente tem que orar. Mas, na maioria das vezes, essas igrejas que têm essa ênfase, elas não leem a Bíblia. Elas não estudam a Bíblia. Elas não buscam orientações de Deus na palavra. Elas buscam no misticismo.
e vê o anjo, está esperando um anjo aparecer para mostrar e para não sei o quê. Eu sempre conto essa história. Uma vez eu vi uma moça que ela estava namorando um cara, o cara não era, enfim, não era assim, aquele homem de Deus, sabe? E ela estava orando, Deus, eu caso com ele ou não? E ela estava nessa oração. E ela, Deus me mostra, Deus me mostra. E aí ela conta que um dia ela saiu na rua e ela viu uma nuvem em formato de coração. E ela estava entendendo, gente, isso é sério. Ela estava entendendo que Deus estava respondendo que era para ela casar. Gente, a gente não precisa disso. Nós temos a palavra de Deus, que é suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para saber se eu tenho que casar ou não, é só eu ver a Bíblia. Eu sempre falo isso. Leia a Bíblia e veja como que é o homem que você tem que procurar. Qual que é a mulher que você tem que procurar. Está lá. Está dentro do padrão? Então pode ir. É de Deus. Se não está, sai fora, não é de Deus. É claro que a gente ora, pedindo a orientação para que Deus abra os nossos olhos e tudo mais. Mas a palavra de Deus, ela é suficiente. Eu diria o seguinte, de um lado a gente tem muitas pessoas atacando muito a inerrância, a autoridade, etc. da palavra. Mas por outro, a gente tem muitas igrejas, e eu arrisco dizer que boa parte, ou a maioria das igrejas brasileiras evangélicas, que não creem que a Bíblia é suficiente. Por isso, sempre que eles precisam de qualquer coisa, eles procuram em outro lugar, mas não na palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é suficiente para todas as questões que nós vivemos na vida que tem a ver com a vida e com a piedade e com o que o Senhor deseja de nós enquanto pessoas aqui nessa terra. Entenderam, gente? Isso daqui é um ponto importante, porque normalmente isso daqui não é muito considerado pelas pessoas, e as pessoas tratam da Bíblia como se fosse um livro só sobre o que eu preciso fazer para morrer e ir para o céu. Quando a Bíblia é um manual do homem, é um manual da vida. Leia Provérbios para você ver. Vai ter conselhos e direções sobre negócio, sobre vida profissional, sobre amizade, sobre tudo. Porque é um livro completo. Espera aí que a irmã queria falar aqui primeiro, depois eu deixo. Pode falar, Kátia. E isso é uma coisa que é verdadeira. Eu vou chegar lá no meu guia devocional aqui. Mas, Salmo 119, o salmista diz, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Embora a Bíblia seja um livro muito claro, o problema não é a Bíblia, o problema é o nosso pecado. E a menos que o Espírito de Deus abra os nossos olhos e abra o nosso coração, a gente fica perdido mesmo. Então, é verdade isso. Existe um processo do Espírito nos dando entendimento. E o problema não está no livro, mas está em nós. Pode falar, minha irmã? Queira falar? É. Tá certo. E a palavra certa seria, Deus vai me iluminando. Deus vai iluminando o meu entendimento. Isso acontece, a gente lê alguma coisa, e por isso que a gente sempre precisa ler a Bíblia em atitude de oração. Pedindo, Deus, abre os meus olhos aqui, me ilumina. Mas tá certo, é assim mesmo. Graças a Deus que o Espírito... uma coisa que eu li uma vez que eu achei interessante. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor do seu lado. Então você pode perguntar para ele ali, para ele te explicando, te iluminando, para você entender exatamente o que quer dizer. Gente, vamos para frente. Deixa eu terminar aqui, que eu preciso terminar minha aula hoje. Quais evidências temos que a Bíblia é a palavra de Deus? E eu vou passar por isso bem rápido. Mas a gente já leu aqui vários textos, então a gente não vai ler de novo, mas nós temos vários textos, as evidências internas de que a Bíblia é a palavra de Deus. E o que é isso? A própria Bíblia, ela se apresenta como palavra de Deus. E essa é uma evidência, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é um livro que se apresenta como a palavra santa de Deus. Eu esqueci de ler um texto que é importante. Lê pra gente aí, Beto. Falando sobre, desculpa aí, Apocalipse 22, que tem a ver com a suficiência. Pode ler.
A Bíblia termina, esse é o último texto bíblico, dizendo o seguinte: se alguém tirar alguma coisa, está debaixo de maldição, e se alguém acrescentar alguma coisa, está debaixo de maldição. E o que isso nos ensina? A Bíblia mesmo está dizendo, acabou. O que Deus tinha para falar, está falado. Está fechada a revelação. Ela é suficiente, você não precisa de mais nada além disso daqui. Então, a ideia da Bíblia como suficiente palavra de Deus, e por isso, então, ela é autoritativa. Ela manda quem pode e obedece quem tem juízo. É Deus falando, e sou eu que tenho que me adequar ao que Deus diz, e não é Deus que tem que se adequar à minha realidade e o que eu quero fazer. Então, como eu disse, a maior dificuldade não é entender, mas é aceitar e se submeter. E esse é o chamado do Senhor para nós. E aí, gente, isso daqui eu vou passar rapidinho. Então, quais são as evidências que a gente tem que abrir a palavra de Deus? A própria Bíblia testifica que ela é a palavra de Deus. E quais são algumas evidências que a gente tem, sem ser os versículos bíblicos de que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu vou passar por isso bem rapidinho. Mas credibilidade histórica e geográfica, a gente falou disso semana passada também, mas todos os achados arqueológicos confirmam as informações que a Bíblia traz. A Bíblia traz várias informações históricas e geográficas. E à medida que toda a arqueologia vai evoluindo e descobrindo um monte de coisa, eles só vão confirmando as informações que tem na Bíblia. Não há nenhuma descoberta que desmente algo que a Bíblia disse. Então isso é uma evidência que, olha, o que está lá é verdade. Tanto que foi escrito há muito tempo, muita gente questionou por muitos anos, e à medida que eles vão tendo novos achados e a arqueologia vai desenvolvendo, eles vão falar, puxa, pior que é verdade. Tanto que a Bíblia vem crescendo como fonte fonte histórica, mesmo para as pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Porque, olha, esse livro aqui tem credibilidade naquilo que ele fala. Além disso, a gente tem a sobriedade da Escritura. Tem um detalhe interessante. Quando você pega os livros de antigamente, os livros, sei lá, da época da Bíblia, da época assim, 1000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, você tem muitos absurdos relatados nesses livros. Coisas do tipo assim, o rei tal viveu 80 mil anos. Absurdos com relação à terra, à lua, às estrelas, etc. Quando você vai para a Bíblia, você não tem absurdos relatados na Bíblia. Você não tem nenhuma informação que é assim, depois que a ciência evoluiu, mostrou que não tem nada a ver isso que está escrito. Não. Você tem assim, a maneira como eles descreviam era com o linguajar daquela época. Mas você tem um livro que todas as informações que ali traz são coerentes com a realidade, muito diferente dos livros que eram escritos nas mesmas épocas, que tinham um monte de absurdo. Além disso, e eu acho que para mim esse é o principal argumento, você tem uma coerência e uma unidade na Bíblia que só é possível sendo um livro sobrenatural. Gente, é um livro escrito por mais de 40 autores diferentes, com um espaço de 1500 anos, em línguas diferentes, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, pessoas de culturas diferentes, e você tem uma coerência e uma unidade no livro que não existe em lugar nenhum. Se você estiver doente, for no hospital e passar com 4 médicos diferentes, você vai ter 4 diagnósticos. E possivelmente eles vão destoar um do outro. Você tem um livro desse, onde do começo ao fim há uma linha, onde não há contradições em nada. Pelo contrário, há uma progressão e uma coerência que não tem como explicar a não ser a gente olhando e falando, é Deus guiando esse processo. É um livro de Deus. E por fim, eu diria que uma das grandes evidências que a gente tem é a transformação de vida daqueles que abraçam a palavra de Deus. Como a palavra de Deus é transformadora. Porque é o próprio Deus agindo por meio da santa palavra dele e demonstrando o seu poder e derramando o seu poder para nos trazer vida. E aí o Salmo 119, 11 é aquele, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Isso muda as nossas vidas. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem abraça a palavra de Deus como palavra de Deus, isso vai renovando a vida dela e trazendo luz para os caminhos dela. E o último texto, Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Uau! É só a palavra de Deus que faz isso. E quem abraça ela como regra de fé e prática, e começa a se relacionar com um Deus da palavra, não tem como a vida dessa pessoa continuar a mesma. E essa é uma evidência de como Deus é poderoso e Deus continua agindo por meio da palavra. Pode falar, Edivaldo. Ô, João. Há uma coerência, né? Não, e às vezes você pega assim, coisa de anos de diferença.
E um confirmando o outro, um explicando. Não tem como não falar que isso é de Deus. Então, isso tudo são evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. Pode falar, minha irmã. E está completa aí para nós. E, gente, eu não sei se já parou para pensar nisso, mas nós vivemos na melhor época do mundo, onde a gente tem toda a revelação de Deus. Tem gente que fala assim, eu queria viver, enquanto isso o João vai distribuindo aí, ó. Eu queria viver na época de Abraão, porque Deus aparecia, falava com Abraão. A gente pensa isso, né? Mas se você ler a história de Abraão, você vai ver o seguinte, Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Abraão morreu, eu não vou lembrar com quantos anos, mas acho que foi 160, sei lá. Morreu com um tanto de anos. Nesse período todo, Deus apareceu para Abraão quantas vezes? Se você contar na Bíblia, é coisa assim de 5 vezes. É poucas vezes. Pensa assim, Deus aparecia para Abraão, falava uma coisa para ele, e os próximos 10 anos, Abraão vivia com base naquilo ali. Ele acreditava naquilo ali que Deus falou para ele, e era isso que ele tinha. Aí depois de 10 anos, Deus falava mais alguma coisa. E aí, ele ficava os próximos anos. Hoje nós temos a bênção de poder sentar todos os dias e ler um pouquinho mais. E ter acesso a um pouquinho mais da revelação de Deus. Isso é um privilégio, gente. Isso é um privilégio. Então, cuidado quando você lê a Bíblia e fala, nossa, queria viver nessa época aqui. Não, você não queria. Essa época era muito mais difícil do que a época de hoje. Estava menos completo do que nós temos hoje de revelação de Deus. E a gente vive na época depois de Jesus, né? Onde já veio a manifestação maior do amor de Deus, enfim. Pode falar, Fábio. Lembra, eu estava lendo o Êxodo esses dias, e aí fala quando Deus aparece para o povo, ele aparece na montanha, uma nuvem preta, começa a trovejar, e o povo fala, Moisés, vamos fazer o seguinte, vai lá conversar com Deus, a gente vai ficar aqui, tá? Você sobe lá, fala com Deus, e depois conta pra gente tudo que ele falou. Então, nós vivemos na melhor época do mundo, onde a revelação já está toda escrita aí para nós. E, gente, você tem aí nas suas mãos um guia devocional. Qual que é a ideia aí? Se você não tem ainda, está chegando. Ixi, tem cópias o suficiente ou não? Não tem? Então fala o seguinte, ó, quem tiver em casal, pega uma só e passa aí para... A fé foi pouca, hein, gente? Imprimi pouca coisa. Quem tiver em casal aí, depois pega... Eu imprimo, eu mando o arquivo para vocês. É que eu vou usar aqui agora, então se der para... Pode tirar lá, mas aí você vai vendo com quem está do seu lado aí. Mas eu vou terminar minha aula com isso daqui, que já é para eu terminar. O pessoal da banda já está olhando feio para mim, então deixa eu correr aqui. Mas isso daqui é um guia devocional, gente, para como você, na sua casa, então, pode aprofundar o seu entendimento. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente precisa comer essa palavra. A gente precisa se alimentar dessa palavra. Como que a gente faz isso? E aqui tem algumas dicas práticas. Então, 4 instruções iniciais. Primeiro, separe um tempo diário e rotineiro para ler a Bíblia. Separe um tempo. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, tal hora, e de preferência, o ideal é um local e um horário silencioso e tranquilo. Para ser um momento assim, tranquilo mesmo. Segundo, arrume um caderno para fazer anotações. Ou compre uma Bíblia com aqueles espaços do lado para você escrever. Ou pode usar o computador, enfim, pode usar alguma coisa tecnológica também, mas arrume um caderno para fazer anotações, porque quando você lê algo, estuda algo, anotando, escrevendo, você se aprofunda mais naquilo. 3, escolha algum livro bíblico para ler. Não leia porções assim isoladas da Bíblia. Hoje eu vou ler um versículo aqui, amanhã eu vou ler um versículo lá. Não, agora eu vou ler Marcos. Aí você lê Marcos. Hoje eu vou ler a Marcos 1, de 1 a tanto, amanhã eu continuo de onde eu parei, terminei o livro, agora eu vou ler tal livro. Leia livros inteiros da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro escrito para você ler um pedacinho aqui e ali, foi escrito em livros, para você ler livros da Bíblia inteiros. E 4, outra dica é, você pode ter uma Bíblia de estudos, tipo a Bíblia de Genebra, para quando você tiver alguma dúvida, algum texto mais complicado, você tem ali para você consultar. E aí, beleza, seguindo essas 4 orientações, como é que eu faço uma boa devocional então? Sentei com a Bíblia, o que eu faço? E aí, algumas coisas. Primeiro, comece orando e pedindo iluminação do Espírito. Se o Senhor não abrir os nossos olhos, a gente não vê as maravilhas da lei. Então sempre comece orando. Deus, eu vou ler tua palavra que é santa agora, fala comigo. Trabalha no meu coração, abra o meu entendimento. Me ajuda, Senhor. Então, 1 Coríntios 2, 12 e 14 diz o seguinte: as coisas espirituais são discernidas espiritualmente.
É só o Espírito quem nos dá discernimento para a gente entender a palavra de Deus. Depois de orar, então, você começa a ler o texto bíblico e você tem aí 10 perguntas que você pode fazer para o texto, e aí você pode anotar. Inclusive, assim, a dica para você é, se você não tem esse hábito, comece colocando o seu caderninho lá. 1, e aí você coloca a resposta. 2, você coloca a resposta. Isso daqui são perguntas que te ajudam a meditar no texto bíblico e se aprofundar no texto bíblico. Então, ó, por exemplo, primeira pergunta, qual é o assunto do texto selecionado? Esse texto aqui está falando sobre casamento, está falando sobre uma cura de Jesus a um paralítico, está falando sobre isso. Enfim, qual é o texto selecionado? E ó, nesse ponto, tente resumir o assunto em uma frase simples. 2, qual é o versículo-chave? De todos esses versículos aqui que você leu desse texto, qual que é o versículo assim? E não precisa ser, assim, super zeloso com isso, assim, não, isso aqui eu acho que não. Não, qual é o versículo que mais chamou sua atenção, que você entende ali que é um versículo que foi interessante para você naquele texto que você leu? 3, há promessas no texto? Quais são elas? Tem essa promessa, Deus está prometendo isso, Deus está prometendo isso, e assim por diante. 4, quais são as condições para o cumprimento da promessa? Deus prometeu isso para aqueles que, tal coisa. Quer ver, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, eu amarei e me manifestarei a ele. Deus tem uma promessa aqui, mas qual é a condição da promessa? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa é uma condição para que Deus, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, aqui você vai, as promessas, as condições para o cumprimento da promessa. 5, há mandamentos no texto? Quais são eles? Quais são os mandamentos que esse texto nos traz? E aqui você pode, uma dica é, observe os verbos imperativos. Aqueles verbos que tem no texto que são ordens. Faça isso, não faça isso. Não andeis ansiosos. Isso é uma ordem. Então, a Ana mandou no grupo aí uma foto. Mas isso aqui são mandamentos. Quais são os mandamentos que esse texto traz? 6, o que o texto revela sobre Deus? Quais são as qualidades, as características de Deus que esse texto revela? Os atributos de Deus. 7, o que o texto sagrado fala sobre o homem? E o que esse texto fala sobre o homem? O que o homem faz, o que o homem diz, qual que é a nossa tendência, enfim. 8, o que o texto fala sobre o inimigo das nossas almas? Destaque artimanhas, estratégias, falas, formas de agir do inimigo que podem ser notadas indireta ou diretamente no texto, e assim por diante. Nem todo texto que você lê, você vai conseguir responder todas essas perguntas, mas a ideia é você meditar sobre essas questões. 9, há algum texto que você conheça que se relacione com esse texto lido? Então tem algum outro texto da Bíblia que também fala sobre esse assunto aqui, que eu me lembre? Você coloca ali também. E 10, como esse texto se relaciona com a obra de Jesus na cruz? Isso daqui também é um ponto importante. Todo texto bíblico, no fim, aponta para Jesus e está relacionado com Jesus e a morte dele na cruz. E é importante a gente fazer essa reflexão também. Como esse texto aqui se relaciona com a obra de Jesus e com a morte de Jesus na cruz. E aí, depois de fazer, o que você está fazendo aqui? Você está meditando no texto. Tudo isso daqui, você está meditando e se aprofundando no texto bíblico. E depois de fazer tudo isso, ponto C ali, aplique as verdades de Deus à sua vida. Então, a Bíblia não é um livro só para a gente entender, é um livro para transformar a nossa vida. Então a gente não tem que só entender o que a Bíblia diz, mas a gente também tem que meditar em, a partir de tudo aqui, o que Deus deseja de mim. Então, vou ler aqui, ó. A Bíblia é a palavra de Deus, a voz de Deus, falando com você no momento devocional. Assim, tente relatar em poucas palavras quais são os exemplos que você deve seguir, quais são as ordens que você deve obedecer, quais são os pecados que você deve evitar ou abandonar, e o que você tem que fazer para que determinadas promessas se cumpram na sua vida. A ideia é o seguinte, uma forma simples de aplicar é, a palavra de Deus me mostrou que eu preciso fazer isso, eu preciso ser assim, eu preciso não fazer isso, eu preciso deixar isso daqui, eu preciso. A ideia é o seguinte, diante disso aqui que eu estou lendo, Deus está me chamando para fazer o quê? Porque a Bíblia não é um livro só para encher a nossa mente, mas é um livro para transformar as nossas vidas. Então, gente, está aí um guia devocional para você se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Nesse mundo cético, Deus nos dá uma base firme para colocar os nossos pés e vivermos nossas vidas. E eu quero terminar lendo mais 2 textos bíblicos. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Essa é a palavra de Deus, é lâmpada, é luz, é o caminho de vida para nós. Por isso a gente precisa se aprofundar nisso. E olha só Provérbios 1, 32 e 33. Os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Gente, não tem descrição melhor da nossa cultura. Pessoas que estão sendo destruídas porque elas estão satisfeitas com o que elas pensam. Porque elas vivem do jeito que elas pensam que elas devem viver.
E a longo prazo, são famílias destruídas, são vidas destruídas, são uma bagunça. Mas o que me der ouvidos, a palavra de Deus dizendo, o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Essa é a palavra de Deus. E é por isso que a gente deve se aprofundar nela. Essa folhinha é para vocês levarem para casa, e a Aline vai tirar lá mais, depois eu tiro mais algumas xerox lá, e aí quem não pegou, depois você pode pegar. Eu mando lá no grupo também, mas o desafio para todo mundo é, no mundo cético, aprofundemos-nos na santa palavra de Deus. Essa é uma das maiores manifestações da bondade de Deus, nos deixar sua palavra, e a gente tem que se aprofundar nisso. E para aqueles que estão aqui, são pais, ensinem seus filhos a amarem a palavra de Deus, desde pequenos. Você ensina isso fazendo duas coisas. Primeiro, dando exemplo. Seu filho precisa ver você lendo a Bíblia. Ele precisa ver você valorizando a palavra de Deus. Ele precisa ver que isso daí é importante para vocês. E não só isso, mas também ajudando o seu filho, sentando com ele. Filho, vamos ler a Bíblia? Vamos lá, eu te ajudo. No começo você vai ajudando ele, ensinando ele como que ele deve fazer isso também. Para que, meus irmãos, os nossos filhos precisam disso. Os tolos são destruídos porque se desviam da sabedoria. Por isso que a gente precisa se aprofundar nós na palavra e ajudar os nossos filhos nesse processo também. Então que Deus nos abençoe e que nesse mundo cético a gente esteja firmado na santa palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração, fechando aqui o nosso tempo juntos. E eu vou pedir para o nosso irmão presbítero André orar por nós, pedindo a bênção de Deus aí, aplicando tudo isso no nosso coração.